Olá e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa história que é um verdadeiro estudo de caso sobre liderança e mobilização. Nossas fontes são o capítulo 35 do livro de Êxodo, olhando principalmente duas traduções, a Holman e a Nova Almeida atualizada. E a pergunta que guia a gente é: como se reconstrói a confiança e se mobiliza uma nação inteira logo depois, de um fracasso monumental como o do bezerro de ouro? Porque esse texto não é só uma lista de coisas a fazer, sabe? Parece um manual de restauração. Moisés desce da montanha, reúne um povo que está desmoralizado e, de alguma forma, consegue orquestrar essa campanha de doação e construção gigantesca. A nossa missão é entender como ele fez isso. Essa pergunta é o centro de tudo. O contexto é de crise, uma crise aguda. A aliança com Deus foi quebrada de uma forma espetacular. A confiança está em frangalhos. Então, a construção do tabernáculo, que seria a morada de Deus no meio do povo, não é só um projeto de arquitetura. É, na verdade, um ato de reconciliação. E a maneira como Moisés começa esse processo é, no mínimo, contraintuitiva. Ele reúne todo mundo e a primeira coisa que ele fala não é "vamos construir algo incrível". Não, é algo que soa como uma ordem, burocrática e bem severa. Exato, ele começa falando do sábado. Tipo, do nada. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo para vocês, o sábado de repouso solene ao Senhor. E depois, todo aquele que fizer algum trabalho nesse dia será morto. É uma introdução pesadíssima. Por que começar por aí? Parece, sei lá, uma quebra total de ritmo. Ele precisa inspirar as pessoas, né? Não ameaçar de morte. Qual a lógica de começar com uma regra tão rígida? Olha, essa é a pergunta certa. E a resposta revela a genialidade da estratégia. Antes de pedir qualquer coisa para Deus, seja tempo, dinheiro ou talento, ele primeiro estabelece o que pertence a Deus, de forma inegociável. O sábado é a arquitetura do tempo sagrado. Ao reafirmar essa lei, Moisés está dizendo, olha, antes de a gente construir um espaço sagrado, a gente precisa lembrar que nosso tempo já tem uma dimensão sagrada. Ele está criando um limite, uma fronteira fundamental. É a base. Sem essa estrutura de respeito, de obediência, qualquer ato de generosidade seria vazio. Primeiro a ordem, a estrutura. Só depois vem o convite. Logo depois dessa ordem vem o convite e a mudança de tom é gritante. Ele diz: tomem do que vocês têm uma oferta para o Senhor. E aí vem a frase que se repete quase como um mantra, né? Todo aquele cujo coração o mover. Essa transição da ameaça para um apelo ao coração é radical. E é uma transição que redefine completamente a relação daquele povo com o trabalho. Uma nota na versão Holman lembra de onde esse povo veio: da escravidão no Egito. Lá, o trabalho era compulsório, era brutal, desumanizador. Eles eram forçados a produzir tijolos sob a ameaça do chicote. Agora, pela primeira vez, o trabalho por um propósito sagrado não é uma imposição. É uma resposta voluntária de um coração movido. Deus não está exigindo tijolos. Ele está convidando para uma parceria. Essa é a grande virada, sabe? Teológica e psicológica. Certo, o convite foi feito, mas do que eles precisavam exatamente? A lista de materiais que o Moisés apresenta é, uau, impressionante. Ouro, prata, bronze, tecidos de azul, púrpura, carmesim, linho fino. Mas isso me levanta uma questão bem prática. Peraí, de onde um povo de escravos recém-libertos vagando no deserto tirou essa quantidade de metais preciosos e tecidos de luxo? Parece um furo no roteiro, não? É uma pergunta excelente. E o texto não deixa essa ponta solta, não. A resposta está capítulos antes, no momento da saída do Egito. O livro de Êxodo relata que os israelitas, instruídos por Deus, pediram aos vizinhos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. O texto diz que o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios e despojaram os egípcios. Então essa riqueza não foi acumulada no deserto. Foi uma transferência de recursos na hora da libertação. E o fascinante aqui é a ressignificação dessa riqueza. O que podia ser visto como espólio de guerra, agora tem um propósito sagrado,
construir a morada de Deus. Os recursos para a redenção já estavam lá. Começou lá no Egito. Os recursos já estavam com eles, só esperando o propósito certo. Ok. Então temos a ordem do sábado, o convite voluntário e a lista de materiais agora com o contexto. Como foi a resposta? A resposta foi avassaladora. O texto descreve que vieram todos os homens cujo coração os moveu e todos cujo espírito os impeliu. A imagem é de um movimento em massa, sabe? Espontâneo, genuíno. Mas o que eu acho mais notável é que a narrativa faz questão de dar um close-up, de focar em grupos específicos. E, especialmente, no papel das mulheres. Não é um detalhe secundário, não. É um ponto central da resposta da comunidade. Sim, isso me chamou muito a atenção. O texto diz que vieram homens e mulheres e lista as doações delas. Broches, brincos, anéis, braceletes, todo tipo de joia. Mas depois, o texto adiciona outra camada. Diz que todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Pano azul, púrpura, carmesim. Elas não só deram suas joias, que era a riqueza da época. Por que o texto faz questão de mencionar também o trabalho manual delas? Porque aqui o texto nos mostra que havia dois tipos de doação. E as duas eram igualmente valorizadas. Tinha a doação de bens, aquilo que você tem, e a doação de habilidade, aquilo que você faz. Ao doar uma joia, você entrega um valor acumulado. Ao fiar o fio, você está doando seu tempo presente, sua energia, sua competência. O texto ainda especifica que eram mulheres cujo coração as moveu em habilidade. Isso eleva a contribuição delas, sabe? Deixa de ser um ato de caridade e vira uma aplicação de talento como adoração. Mostra que, para Deus, um fio de lã fiado com habilidade é tão precioso quanto um anel de ouro. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Então, não se trata só de dar o que você tem de sobra. É sobre dar quem você é, dar o que você sabe fazer. Isso é um nível de envolvimento muito mais profundo. Certo. Então temos a matéria-prima ouro, prata e agora os materiais processados, os fios. Mas isso ainda é só um monte de insumos, né? Quem tem a capacidade técnica para transformar tudo isso num tabernáculo, uma estrutura complexa, cheia de detalhes? Exato. Essa é a próxima peça do quebra-cabeça. E aqui, a estratégia divina afunila. A gente sai de uma ordem geral para todos, que é o sábado, passa por um convite geral para todos, a doação, e agora chega num chamado específico, para indivíduos nomeados. Moisés apresenta 2 homens à congregação, Bezalel e Ahoniabe. Eles são os mestres de obras, os diretores de arte do projeto. E a descrição de Bezalel é impressionante. O texto não diz que ele era um cara talentoso, diz assim: o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo ofício. Essa é uma linguagem muito forte. A gente costuma associar ser cheio do Espírito de Deus com profetas, com milagres, mas aqui está ligado diretamente a design, metalurgia, marcenaria. O que isso nos diz sobre como eles viam a arte e o trabalho manual? Nos diz que eles não faziam essa separação que a gente faz hoje entre o sagrado e o secular, especialmente na criatividade e na excelência técnica. A capacidade de Bezalel de elaborar projetos, lapidar pedras, entalhar madeira, tudo isso é visto como uma manifestação direta da sabedoria divina. É a santificação do ofício. Sabe quando um artista ou programador descreve estar na zona, num estado de fluxo, aquele momento em que a criatividade flui sem esforço? O texto de Êxodo descreve essa mesma experiência, mas a enquadra teologicamente. É Deus capacitando a pessoa para uma tarefa. A habilidade artística não é só um talento humano. É um dom divino para um propósito da comunidade. E ele não estava sozinho, né? Tinha o Aholiabe também. Qual era o papel dele? Aholiabe também foi capacitado, mas o texto adiciona uma habilidade crucial aos dois. Deus pôs no coração deles a capacidade de ensinar a outros. Isso é fundamental. O projeto não dependia da genialidade de só 2 pessoas. Esses 2 mestres foram capacitados para serem mentores, para treinar uma equipe. Isso transforma o canteiro de obras num grande ateliê, numa escola de ofícios.
A excelência não fica centralizada, entende? Era distribuída. Então, vamos recapitular o modelo que a gente está vendo aqui. Se a gente olhar de cima, parece que desvendamos um manual de mobilização em 3 passos. Primeiro, estabelecer os princípios não negociáveis, a estrutura da comunidade, a lei dos sábados. Segundo, abrir as portas para uma participação ampla, voluntária, onde todo mundo contribui com o que tem e com o que sabe fazer. E terceiro, identificar, capacitar e dar autoridade aos especialistas para liderar a execução técnica com padrão de excelência. É isso. É uma síntese perfeita. E o resultado é a transformação de um grupo de ex-escravos desmoralizados numa comunidade vibrante, colaborativa, capaz de produzir uma obra de arte e engenharia de altíssimo nível no meio do deserto. Cada etapa do processo foi em si um ato de adoração e de cura comunitária. A obediência ao tempo, a generosidade do coração e a excelência do trabalho se uniram. E não criaram só um edifício. Reconstruíram a identidade e o propósito de um povo. O que tudo isso significa, então, é que o processo de construir foi tão importante quanto o resultado final. A forma como eles se organizaram, a valorização de cada tipo de contribuição, a transição da coerção para a voluntariedade, tudo isso já era parte da restauração. O tabernáculo não começou a ser sagrado quando ficou pronto. Ele já era sagrado no coração de quem doou, nas mãos das mulheres que fiavam e na mente dos artesãos. Exatamente. A mensagem final é essa redefinição poderosa do trabalho. Para aquele povo, trabalho era sinônimo de opressão. Agora, ele é redescoberto como um veículo de expressão, de generosidade e de conexão com o divino. O capítulo valoriza tudo, do bracelete de ouro ao fio de pelo de cabra, e eleva a ideia de que o talento técnico, a arte, o ofício, pode ser uma manifestação direta do Espírito de Deus, um dom para servir. Isso nos deixa com uma reflexão final, que parece muito pertinente para hoje. O texto mostra que habilidades como marcenaria, ourivesaria, tecelagem foram vistas como dons divinos essenciais para a obra sagrada. Em projetos de comunidade de hoje, como a gente pode reconhecer e valorizar os diversos talentos? Não só os que a gente considera espirituais ou intelectuais, mas também os práticos, os técnicos, os artísticos, como contribuições que são igualmente fundamentais para um propósito comum.